CBN Aracaju, 9h40 e o CBN Aracaju desta sexta-feira recebe o senador Alessandro Vieira do PPS. Seja muito bem-vindo, senador. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Obrigado, pessoal da produção, e você, Amália. É uma alegria recebê-lo, senador. Agora a gente começa falando sobre a sua análise, como é que foi a sua estreia no Senado da República. Foi bastante movimentada, além do que se podia prever, né, para o Senado, que você sempre imagina que vai ser uma casa ponderada, com pessoas equilibradas. Tivemos uma eleição para a presidência da mesa que foi altamente tumultuada, com direito a liminar concedida pela madrugada, pelo ministro Dias Toffoli, com direito a briga, confronto físico praticamente, subtração dos papéis na mesa pela senadora Cátia Abreu. Então teve todo um arsenal de situações patéticas e que devem ser evitadas. Mas ao final desse processo todo, se conseguiu encontrar um caminho para uma eleição, com uma fraude no meio, na primeira tentativa, e logo em seguida, aí sim, a eleição feita com lisura, mas sinalizou uma coisa muito importante para o Brasil. Quem acompanhou a transmissão viu que na mesa estavam 3 ou 4 senadores da nova leva. A Leila, do Distrito Federal, o capitão Chiveson, lá do Rio Grande do Norte, eu daqui de Sergipe, Nelsinho Trade, do Mato Grosso, enfim, senadores que estavam ali começando o trabalho, mas já estavam na mesa tentando garantir o direito de uma eleição limpa. E conseguimos. A eleição foi feita de uma forma transparente, quem quis divulgar seu voto divulgou. É um direito do cidadão ser informado de como vota o seu representante. Todos esses argumentos de que eleições são secretas, eles não se prestam para argumentar sobre eleições numa corte como é o Senado Federal, num espaço como é o Senado Federal. O senador sugerir que tem medo de votar aberto porque pode sofrer retaliação é ridículo. Não tem cabimento nenhum. Após a eleição, você tem aí um ambiente mais de pacificação. O grupo que governava a casa desde 1985, que é o grupo de José Sarney, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Romero Jucá, esse grupo hoje é uma minoria e foi afastado da direção, afastado dos espaços mais importantes de poder. Isso é uma vitória para o Brasil. É uma vitória para o Brasil e a gente teve uma participação dentro desse processo, desde as reuniões preparatórias, as reuniões de lideranças, até a batalha da própria votação. Em seguida, a composição da mesa está em andamento agora a parte de comissões. A mesa já foi composta, foi uma composição ampla e contemplando praticamente todos os partidos, dentro de uma dinâmica lá interna de negociação. Não tivemos, nessa etapa, brigas e confusões, foi por unanimidade praticamente. E temos individualmente na minha atuação a proposição da CPI, das Cortes Superiores, né, levou esse apelido de um site específico de lava-toga. Eu não gosto dessa expressão, porque ela parece desrespeitosa, e o nosso objetivo não é desrespeitar ninguém, é levar a transparência para onde ela precisa chegar. Você não tem democracia se você tem setores que ficam acima da lei. Você não tem democracia se você tem pessoas que se colocam distante do cidadão comum. É uma demanda da sociedade, uma demanda legítima, o instrumento é previsto no regimento interno, é previsto na legislação. A gente tem absoluta convicção de que todos os requisitos foram atendidos, com a coleta de assinatura de senadores de praticamente todos os partidos, todos os campos ideológicos. A gente não fez nenhum tipo de filtro nesse sentido. E agora a gente vai aguardar o andar desse procedimento. A parte que cabe ao senador Alessandro está feita. Abrimos o debate, viabilizamos o instrumento e agora aguardar o procedimento. A gente vai detalhar todos esses pontos depois, daqui a pouco, senador. E para que o nosso ouvinte consiga compreender a dinâmica do Senado, estar na direção da casa, fazer parte da mesa, tem algumas benesses, ou seja, há uma possibilidade de ramificação com relação aos cargos. Sim, sem dúvida. Além do espaço de poder, que enfim, entra na linha sucessória do presidente da República, comanda a Casa Revisora, né, a Câmara Alta, que nós chamamos do Parlamento, tem toda uma série de autonomias e poderes. É um sistema altamente imperial, o sistema do Senado, e uma das questões que foram colocadas na mesa e que o presidente eleito Davi Alcolumbre se comprometeu a modificar em termos de regimento é tornar mais democrática a gestão do Senado. Mas, além disso, você tem questões puramente financeiras mesmo. Então, para didaticamente o cidadão que está ouvindo acompanhar, um senador tem no seu gabinete à disposição um valor em torno de R$217 mil para ocupação com cargos de livre escolha. A gente está fazendo, todo mundo sabe, um processo seletivo, uma economia grande nisso daí, mas nem todos seguem essa linha. Normalmente ocupam os cargos com cabos eleitorais, com assessores, com parceiros de partido, tentando ampliar a sua base eleitoral. Se você forma uma bancada, ou seja, se você tem pelo menos 3 senadores do mesmo partido, você passa a ter uma liderança. E aí você tem mais de 217 mil.
Se você integra um bloco e ocupa a liderança desse bloco, são mais de 217 mil. Se você vai para a mesa, mesmo na condição de suplente, você tem acesso a uma cota igual. Então, a gente está falando aí alguma coisa em torno de R$1 milhão, só nessa montagem de estrutura burocrática. É muito dinheiro. E é muito dinheiro que, na nossa visão, é desperdiçado, porque você não tem essa necessidade de tanta gente, porque a equipe formal, a equipe fixa do Senado é de altíssima qualidade. Então, mesmo usando o processo seletivo, para alguns cargos nós fizemos o processo seletivo dentro da casa. As pessoas se dispuseram, tiveram a humildade de se inscrever num processo longo, dá para chamar até de chato, porque eram entrevistas sucessivas, tentando garantir a melhor prestação de serviço possível para os sergipanos e para os brasileiros. É uma obrigação que você tem, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é de todo mundo que paga imposto. E a gente espera que esse exemplo vá contaminando. Então, essas brigas que você percebe na TV Senado, elas têm motivações políticas, elas têm desejos, às vezes, que não podem ser confessados publicamente pelas pessoas que estão ali, tendo atos que você de longe vê e acha treslocados, né, insanos. Mas também tem uma questão financeira por trás. São justificados pelos interesses que podem vir depois. Interesses políticos, interesses financeiros, interesses de futuras candidaturas, né? Como nós temos essa questão da reeleição infinita e nós temos um potencial no Senado de candidatos a governo, é quase que automático que você veja as pessoas plantando coisas para tentar colher lá na frente daqui a 4 anos. E uma postura que a gente deixou bem traçada na chegada no PPS, na definição do bloco independente e no nosso posicionamento na atuação de plenário, é que vamos atuar de uma forma extremamente independente. Vamos avaliar pauta a pauta aquilo que o Executivo encaminha, vamos apresentar pauta própria, atendendo os interesses da sociedade. Ninguém vai apostar no quanto pior melhor. Nós temos, infelizmente, colegas no Senado que vão fazer essa linha. Vão passar 4 anos torcendo para que esse governo não dê certo, para tentar voltar ao poder. E, enquanto isso, o Brasil sofre. A gente não pode compactuar com isso e, naquilo que eu puder, dar transparência para a atuação e fazer o combate disso, farei. Tem uma pergunta de ouvinte, senador, e você que nos acompanha agora pelo Facebook e pelo 90.5, se quiser enviar pergunta para o senador Alessandro, o 99611-9050 está à sua disposição. Tem um ouvinte que quer saber, na sua leitura, senador, o que revela o episódio de uma cédula a mais na votação? Revela, no mínimo, que nós temos um senador da República que se dispõe a fraudar eleições. Esse é o mínimo que está revelado ali. Eu já solicitei formalmente, estou recebendo hoje à tarde um HD com as imagens brutas de todas as câmeras que filmaram através da TV Senado. São, salvo engano, uma dezena de câmeras. Vai ser um trabalho grande de leitura disso, de visualização disso. Não é uma atribuição direta minha, existe uma corregedoria na casa, mas por conta da experiência profissional e por conta da necessidade da transparência para os fatos, a gente solicitou. Assim como outros também, Major Olímpio de São Paulo solicitou esse trabalho de imagem para que a gente possa verificar o que aconteceu. É imperioso que a gente faça o máximo esforço para identificar quem fez isso. O cidadão desse tem que ser expulso da casa. Na disputa, senador, pela liderança da bancada de Sergipe lá em Brasília, por enquanto, o deputado Fábio Reis e o deputado Agostinho Ribeiro andam buscando apoios, andam se bicando, trazendo a política paroquial para Brasília, na imprensa. O senhor já foi contactado por um dos dois? Pensa em entrar nessa disputa também? Nós recebemos a visita do Fábio Reis, do Laércio, do Bosco. Não conversei com o Agostinho, apenas circunstancialmente, mas não tratei sobre isso. Todos os parlamentares sergipanos sabem que existe um acordo na casa de revezamento. Um ano Câmara, outro ano Senado. Este ano, 2019, é o ano do Senado. Então, os deputados vão ter que apresentar uma bela justificativa para alterar esse acordo que já está consolidado e dar uma lógica e um sentido público para isso. É aquilo que eu falei de quem pretende ser candidato já nas próximas eleições e tem interesse, de alguma forma, em capitanear recursos, destaques, protagonismos. Isso não necessariamente vai atender o melhor interesse de Sergipe. E a gente tem que ter essa leitura. Então, com quem eu conversei, no retorno agora de Brasília para Aracaju, conversei com o Fábio Henrique, deputado federal Fábio Henrique, para que a gente possa ter uma reunião com toda a bancada, para conversar com transparência. O governador Belivaldo esteve em Brasília, não para o compromisso com o Ministério da Justiça para ver o Pacto de Segurança, mas ele esteve para uma agenda com governadores e para uma agenda política com a sua base, mas não tratou com toda a bancada, tratou apenas, se não me engano, com 3 ou 4 deputados federais. E não cabe ao Executivo nenhum tipo de interferência nesse tipo de situação. Vamos conversar, os parlamentares sergipanos, vamos encontrar uma solução que seja equilibrada
e que dê vazão àquilo que efetivamente interessa para o sergipano. E não havendo, senador, uma justificativa convincente, o senhor pretende entrar nessa disputa pela liderança da bancada? Sim, se for necessário, não tenho nenhum tipo de problema com isso. Somos 3 senadores, já tem o apoio formalizado da Dona Maria do Carmo. Se houver essa necessidade do Senado ocupar esse espaço, se for mantido o acordo, ele vai fazer assim, a apresentação do nome, buscando atender aquilo que o sergipano precisa: transparência, equilíbrio na divisão das emendas, não uma destinação política no sentido negativo da palavra, mas no positivo, de política pública. Onde precisa mais tem que ir o dinheiro, não onde tem mais voto. Onde tem mais carência de demanda, enfim, você tem que fazer. Nas nossas emendas individuais, a gente já está montando, e temos lá um profissional já selecionado para isso, um combo, a gente está chamando um combo de transparência. Quem quer participar desse edital de emendas, que a gente vai ter acesso, ele tem que garantir que o cidadão tenha absoluta transparência e controle sobre como é gasto e onde é gasto o recurso. A gente tem que ter responsabilidade com o recurso público. O senhor falou que já conversou com a senadora Maria do Carmo. Como é que anda a sua relação com o senador Rogério Carvalho? Não temos conversado muito, somos vizinhos de bancada. O Rogério teve um problema familiar essa semana. Até aproveitar, Maria, para fazer um esclarecimento: as pessoas tentam fazer exploração política de baixo nível em tudo. Na coleta de assinaturas para a CPI das altas cortes do Judiciário, não temos a assinatura de Rogério nem de Dona Maria. E várias pessoas começam a questionar, enfim, até card saiu na internet sobre isso. Eu faço questão de esclarecer. Fique à vontade. Rogério teve um problema familiar, se não me engano, uma pessoa da família dele faleceu, e eu mando meus sentimentos aí para a família, e se ausentou de Brasília nos últimos 2, 3 dias. E Dona Maria pediu um tempo para poder verificar com a assessoria jurídica dela a questão da assinatura. Então, essa é a realidade. Você nunca vai ver uma exploração, por mais que eventualmente sejamos adversários políticos, uma exploração nesse sentido ou dar vazão a falsas notícias. O Rogério não assinou porque não estava lá. Enfim, agora retornando a Brasília, ele vai ter a oportunidade de decidir se assina ou não. O senhor já promoveu, depois de toda aquela celeuma que foi criada com relação à votação da mesa, um outro capítulo no Senado com a proposta de uma CPI já batizada como lava-toga. O senhor não gosta, o senhor já disse aqui que não gosta muito dessa nomenclatura. Intenção que foi muito criticada por ministros do STF e do STJ, que veem a sua proposta como uma tentativa de intimidação. O que é que o senhor pretende com essa investigação? A gente precisa dar transparência para o Poder Judiciário. Você tem hoje 2 esferas muito separadas do Judiciário. Você tem a primeira instância, trabalhando duramente, que é quem tem o contato com a realidade dos fóruns. E você tem as altas cortes lá em Brasília, que navegam em mares muito diferentes e longe dos olhos do cidadão. Na análise que a gente fez, a gente constatou alguns fatos concretos que precisam ser apurados. Por exemplo, nós temos o uso abusivo do pedido de vista e de outras estratégias processuais para retardar ou até para impedir a decisão do colegiado. Nós temos liminares que perduram por décadas e o fato nunca é levado a julgamento. Em contrapartida, outras situações, a depender de quem é o interessado, conseguem resposta imediata, inclusive até na madrugada, como foi o caso da decisão lá do Dias Toffoli sobre a votação aberta no Senado. Nós temos a questão de decisões que se contradizem por parte do mesmo ministro, para situações muito parecidas, muito similares, e que mudam ao sabor do vento, ao sabor do interessado. Nós temos o desrespeito ao princípio do colegiado, e isso se manifesta muito em decisões de liberação de presos condenados em segunda instância, quando o Pleno já decidiu por 4 vezes que essa manutenção é legítima, é lícita. E a gente tem que resgatar o respeito ao colegiado para resgatar a estabilidade. A justiça tem que dar estabilidade e confiabilidade. A justiça tem que ser previsível. A justiça não pode ser uma loteria. Com o desrespeito ao colegiado, você gerou uma loteria no sorteio. Então, se você cai com o ministro fulano, você tem a sua liberdade. Se você cai com o Beltrano, não. As câmaras criminais foram apelidadas, né? Uma mais dura, outra mais leve. Então, isso tem que mudar. E, por último, uma questão que é muito importante para ser destacada, e o Senado é o espaço para isso, porque você tem lastro de força para fazer isso. Tem ministros que têm atividade econômica que nos parece incompatível com o previsto na legislação pertinente, né? Um ministro supremo do STJ, e aí, só um pequeno esclarecimento, são 5 tribunais que são identificados pelo próprio CNJ como tribunais superiores: STF, STJ, TSE, TST e o STM, o Superior Tribunal Militar. Nós temos ministros que exercem atividade econômica que não está previsto. Um magistrado só pode ser magistrado e professor. E nós temos figuras que se tornam empresários, grandes empresários, enriquecem na atividade, e isso não parece compatível com o que a gente imagina do sacerdócio no juiz, do magistrado. Então a gente tem que apurar isso tudo, mas apurar isso tudo não significa investigar crimes.
Quem investiga crime é polícia, eventualmente o Ministério Público, e isso gera processos criminais. Quem quer identificar esses fatos e buscar soluções legislativas para isso. Se no meio do caminho a gente esbarra em crime, pior para o investigado, a gente caminha para o órgão competente. Se a gente esbarra em infração administrativa, disciplinar, encaminha para a corregedoria respectiva. Mas tem que trazer clareza. A gente não pode mais tolerar isso. Uma justiça que é diferente a depender do seu poder econômico ou poder político. Os aliados do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, dizem que, abre aspas, se o senhor tiver juízo, não leva o pedido de CPI à frente, fecha aspas. A avaliação é de que não seria hora de um embate com o judiciário e o senhor está indo justamente na direção oposta. Existe um apelo no Brasil antigo por uma dose de pragmatismo, né, excessiva. As pessoas imaginam que por conta da crise econômica você deve tolerar uma série de situações. Eu penso diferente. Eu penso que existe espaço no Brasil para enfrentar, sim, a questão da reforma da Previdência, para debater pacote anticrime, para fazer o debate da reforma tributária e também para discutir a renovação do Judiciário. A gente não pode ter um Brasil monotemático, porque os problemas são muitos e eles estão todos presentes. Então esses apelos a pragmatismo comigo não colam. Da minha parte, a atuação que eu tinha que realizar já está realizada. As pessoas talvez não estão entendendo a dinâmica. O número regimental são 27 assinaturas. Essas 27 assinaturas são colhidas e o pedido, o requerimento é apresentado em mesa. A mesa confere as assinaturas, já foram conferidas. E registra e aguarda para leitura em plenário. Já foi protocolado, inclusive. Já está protocolado. A minha parte já acabou. Agora, um senador, uma senadora pode retirar a assinatura? Pode. Depois se explica com o seu eleitorado. Inclusive, há uma informação de que alguns dizem que não leram direito a proposta e que estariam dispostos a retirar o apoio agora. É um direito do senador ou da senadora. Claro que vai chamar a atenção o fato de você assinar um documento desse sem ler, especialmente porque é muito óbvio, até as imagens mostram que eu expliquei detalhadamente para cada um. Né? Não é um requerimento longo, ele é objetivo. Eu já falava sobre isso semanas antes. E, enfim, cada um tem que assumir com a sua responsabilidade. A minha está sendo cumprida à risca. Aquilo que o Sergipano confiou que eu fosse fazer, eu estou fazendo e vou continuar fazendo 8 anos. Se outros não têm a coragem, ou não têm o interesse, ou não têm o entendimento nesse sentido, paciência. Responda ao seu eleitorado. Agora são 9h57. Eu estou conversando com o senador Alessandro Vieira, do PPS.